Estamos ao vivo. Agora sim, pessoal. Daqui a pouco o pessoal tá chegando. Vamos aguardar um pouquinho. Fala, mano. Confirma pra mim se você tá me ouvindo bem, por favor. Galera da Vroom já na área. Segura aí, gente, que a gente já fala. Boa, só manda um joinha aí pra... E aí, Rafa, só manda um joinha aí pra saber se... Ah, beleza, beleza. Então estão me ouvindo bem, né? Show de bola. Bom, gente, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Hoje de camiseta nova aqui, laranjando a Web Store. Calma que tá chegando, Du. Calma que tá chegando. Essa aqui acabou de sair do forno. Pode ver que ela nem tá madura ainda. Mas ficou bem chamativa, ficou bem legal. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Vamos chegando, vamos se aconchegando aí no sofá. Já deixa seu like, já clica aqui no aviãozinho, já manda pros amigos, pro familiar. Todo mundo que quer e tá pensando em criar uma loja virtual. Hoje o tema é bacana pra caramba. Hoje o tema é pesado. Vai ter a galera da Vroom aqui. Então, bom, já vamos começar, né, gente? Ó, hoje quem vem falar com a gente é o Bruno, que é gestor de tráfego lá da Vroom Digital. A Vroom é parceira aqui da Web Store, e eles são especialistas, na verdade, em implementação de e-commerce e tráfego pago também. E o tema de hoje da live é um tema que pega para todo mundo que já tem loja virtual e quer escalar suas vendas. É muito importante. Então, como encontrar os melhores públicos para campanhas de Facebook e Instagram Ads, tá? Então, aquelas campanhas pagas, aquelas campanhas patrocinadas do Insta e do Face Ads, para alcançar novos públicos, melhorar os resultados de venda, enfim, é um ponto muito importante aí para quem está começando, pensa em escalar, em começar a vender online e também pensa em melhorar a sua estratégia da sua presença digital, principalmente nas redes sociais. Isso é muito importante. Chamamos o Bruno aqui porque ele é especialista no assunto e vai trazer aqui alguns pontos e assuntos bem bacanas. Bom, falando pra gente encerrar esse mês de live, né? Esse mês de junho de live, a gente hoje faz com com o Bruno da Vroom e na semana que vem, no dia 24/6 também, às 19 horas, a gente vai falar sobre SEO, tá? Esse mês a gente fechou 100% com parceiros, cada um especializado em um tipo de assunto, e com eles a gente completa um ciclo bem bacana. A gente falou de basicamente tudo. Na semana que vem, a gente vai falar com a galera da Henry sobre SEO e o segredo para atrair tráfego sem os anúncios. Hoje a gente fala de anúncios pagos, na semana que vem anúncios não, né? Posicionamento orgânico da página. Os dois são extremamente importantes e os dois são recomendados para todo mundo que tem uma loja virtual, beleza? Bom, pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Mais uma vez, gente, eu vou pedir para vocês clicarem aqui no aviãozinho, compartilhar isso com os amigos, com os familiares, com os conhecidos, com a base de vocês, para que a gente possa levar essa mensagem, essa live, esses conhecimentos aí para mais pessoas e poder engajar mais gente, ensinar mais gente, passar essa palavra adiante aí para mais gente. Então, a gente está trazendo aí o Brunão, que é especialista em tráfego pago, beleza? Bom, então, sem mais delongas, vou chamar o Bruno aqui. Brunão, aquece aí, você vai entrar já, cara. Vou te chamar aqui. Fala, Ivan. O Ivan é o cara das perguntas top, hein? Tô esperando aí, Ivan. Ó, Ivan, pra você, não sei se você pegou, hoje nós vamos falar de tráfego pago. Isso é bom pro seu negócio, hein, cara? Fica ligado aí. Pensa, cara. Já chamando o Bruno aqui. Daqui a pouco tá na área. E aí, Bruno, beleza? E aí, tudo bem? Beleza, Bruno. Cara, obrigado aí pela presença, pela participação da Vroom, do seu tempo aí, e por estar compartilhando esse conteúdo aí com a gente, cara. Obrigado. Imagina, imagina. Para a gente é um prazer falar com vocês, reforçar a parceria aí com a Web Store. Acho que vai ser bem legal esse papo. Com certeza, cara. Fernando tá na área também. E aí, Fernando? Tá aí. Show de bola, cara. Obrigado por participar aí, Fernando. Bruno, ninguém melhor que você para se apresentar aí, para falar um pouco de você, um pouco da sua história, um pouco mais da Vroom também. Fica à vontade, cara. A live é tua. A live é Legal. tua. Vamos lá. Bom,
o meu nome é Bruno, eu trabalho com marketing digital já vai fazer 10 anos, por mais novo que seja, eu tenho 30 anos, já estou, né, na correria já faz 10 anos, eu sou formado em publicidade e propaganda pelo Mackenzie. Uh, Me especializei em marketing digital no final de 2013. Eu comecei a trabalhar numa agência de marketing digital com foco em e-mail marketing. Então, trabalhei com algumas contas durante algum período. Trabalhei com Netshoes, com Carrefour, com contas bem grandes, assim. E aí eu consegui bastante experiência nesse ramo que é bem concorrido, que é bem loucura. E aí agora acho que vai fazer 4 anos que eu tô com o pessoal da Vroom. Claro, com um segmento um pouco mais nichado, né, com lojas começando, então é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim a pressão é bem constante, né, principalmente porque são lojas que estão começando, estão criando, e aí de uns 2, 3 anos para cá eu comecei a fazer gestão de tráfego dessas lojas, então trabalhava já com design, trabalhava com social media, e foi natural a migração para trabalhar com gestão de tráfego. A Vroom é uma agência nova, né? Teoricamente a gente tinha uma outra agência e acabou desmembrando essa agência e a Vroom foi a que eu permaneci. E aí a gente está nessa, como você disse, a gente é especialista em implementação de lojas, né? Então o forte da agência é criação de lojas, é criação de e-commerce e obviamente esses clientes que começam a loja, a gente já recomenda fazer a gestão de tráfego e começar a fazer o tráfego pago, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Com certeza. Cara, vou te fazer uma pergunta aí, que é aproveitando um pouco da sua história, na verdade, de vida, de carreira. Eu acho que vai. Você falou que trabalhou com grandes contas, e pelos cases que você Sim. mencionou, gigantes, na verdade. Qual foi o maior desafio, cara, de trabalhar com essas grandes contas e com os e-commerces que estão começando, ou os e-commerces que já estão no mercado, mas ainda, claro, não tem como comparar com esses big players aí, né? Qual é Uhum. que você sente de diferença, assim? Qual é o maior desafio de tamanho O, dessa galera? o maior desafio, na verdade, são assim, são duas pressões diferentes, né? O cliente que está começando, ele entende que ele precisa aparecer, mas muitas das vezes ele não entende o prazo que ele consegue ter resultados, né? Então, hoje, infelizmente, a gente tem muitos bons profissionais no mercado, excelentes profissionais, mas infelizmente a gente tem muito picareta, né? A gente tem muita gente que fala, que promete resultados do dia para a noite. E isso acaba deixando o mercado mal acostumado. Então a pessoa vem fazer campanhas com a gente, vem querer fazer um processo, e por mais que a gente fale no começo das reuniões, explique que é um processo demorado, que é um processo que demanda tempo, né? A pessoa ali no começo aceita, não, tudo bem, beleza, mas aí começa a dar 2 meses, 3 meses, o cliente não está tendo aquele resultado que ele estava esperando. Então, essa é um ponto que é bem batido aqui dentro da agência. Em comparação com os outros, com os big players que eu trabalhava em outras agências, a gente não tinha muito essa pressão, né, de entrega de resultado, mas ao mesmo tempo tinha uma pressão de, era tipo para ontem as coisas. Então chegava no limite, assim. Eu tive cases de Black Friday, eu dormi na agência porque o pessoal mandava as paradas tipo 11h30 da noite para sair 1h30 da manhã. Então tinha essa loucura. Em relação ao resultado, tinha sempre uma flutuância, flutuava um pouco os resultados, mas nunca tinha um resultado ruim. Vou disparar um e-mail da Netshoes e eu sei que vai ser ruim. Não, então o resultado era sempre bem estável, assim, mas tinha essa loucura aí de coisas para ontem, né? Uhum. Acho que a cobrança é bem diferente, né? Quando você trabalha para essas grandes contas ali, a expectativa também é um pouco diferente, mas tem essa questão do prazo. E para quem está começando, essas lojas menores, eu acho que tem o desafio da ansiedade de começar a dar resultado, Total, né? E aí o total. cara.
E aí tem uma diferença, né? Quando você está falando de uma Netshoes e de grandes contas, o cara já vem trabalhando marketing, branding há muito tempo. Então, às vezes, o pequeno, né, esforço que o cara faz, ele já surte resultado. Agora, para quem está começando, é uma construção que você tem que ir fazendo. E isso não acontece do dia para a noite, né? Se fosse tão rápido Total. assim, na verdade, o ponto é que estaria todo mundo investindo se a conta fosse fácil. Vou investir 2, vou pegar 1.000, depois no mês seguinte eu invisto mais 1.000, pego 2 e vou fazendo essa roda girar dessa forma. Não é tão simples assim, né, cara? Não é. Principalmente para vocês ali, é uma tentativa e erro muito grande, até conhecer o nicho do cliente, o cliente, os diferenciais. Então, eu acho que esse é o grande desafio das agências, né? E é o que você mencionou. Com a pandemia aí, eu acho que o que mais vieram e o que mais cresceram foram as agências, né? Então, acho que a concorrência de vocês está muito grande, o desafio, claro, cada vez está bem maior, mas, bom, eu conheço a Vroom, na verdade, eu conheço a Vroom já há alguns anos, né? Já há algum tempo, perdão, e eu sei que o trabalho que vocês fazem é muito particular, assim, o atendimento que vocês fazem da entrega que vocês têm. Então, acho que isso que acaba sendo um diferencial, né? É a entrega para o cliente, é mostrar o resultado, mostrar aquela presença ali. Né? Acho que, sem dúvida, esse é um ponto muito forte de vocês, cara. E, meu, hoje, presença digital que a gente está mencionando aí, né, Bruno? Quais são os tipos de mídia? O cara está começando agora. Quais são os tipos de mídia que geralmente vocês recomendam que esses caras fazem para começar a ter uma presença digital, para começar a se mostrar, para começar a mostrar para um novo público que essa loja existe, que ele tem produtos, preços atrativos? O que vocês recomendam para esse passo inicial dessas lojas? Inclusive você falou que a próxima live é com o pessoal falando de presença orgânica, né? É essencial. Eu sempre falo para os clientes que estão começando que antes de começar a pensar em anúncios, você tem que pensar no seu orgânico, né? Você tem que provar que você é uma empresa idônea, que seus produtos existem, que seu estoque está ali, que você existe. Ah, mas eu não quero mostrar a minha cara. Não tem problema. Mostra a foto do seu produto, mostra você embalando o seu produto. A gente chama isso de prova social, né? Então, quando você tem uma prova social bem fixada, o seu nível de conversão, a sua taxa de conversão vai ser muito maior, né? Então, eu tenho alguns casos aqui dentro da agência mesmo, de clientes do mesmo segmento darem muito certo um e o outro não dá tanto certo. Aí você fala, a estratégia é diferente? Não, a estratégia é muito parecida até, porque o segmento é o mesmo, o público é até o mesmo, mas quando você olha a presença orgânica desse cliente, ele é muito diferente, né? Então, um cliente faz stories todo dia, comenta, interage com o público, isso é muito importante, né? Então, o cliente tem muitos clientes, Opa. Tem muitos clientes que acreditam que só o anúncio vai funcionar. E não é isso, né? Você precisa ter toda uma estrutura, né, para você conseguir entregar a melhor experiência de compra para o cliente. Porque, que nem você falou, tem muita concorrência hoje das agências, mas ao mesmo tempo tem muita concorrência dos e-commerces também. Então a pandemia aumentou demais as lojas. Então vou abrir uma loja de papelaria. Tem 1 milhão de lojas de papelaria fora a Calunga. Então vou abrir uma sapataria. Tem 1 milhão de sapatarias fora a Netshoes. Então você está concorrendo com um monte de gente, com um monte de pequenos players e ainda está concorrendo com os grandes. Então, você precisa ter um diferencial. Infelizmente, o diferencial para os pequenos é muito difícil você ter um diferencial de preço. Porque os caras grandes eles conseguem, nos fornecedores, conseguem ter o diferencial no preço. Mas então, qual que é a sua diferença? Ter essa experiência de compra, é mostrar para o seu cliente que você existe, que você se importa com o pedido dele. Então, isso faz muito sentido, tanto para o crescimento da marca, quanto para o crescimento da parte de campanhas. Com certeza. E um diferencial que acho que do pequeno para o grande, cara, que eu acho que é uma das coisas mais vantajosas que tem de ser pequeno, é você conseguir mudar a direção que você está indo de forma muito rápida, coisa que o grande não consegue. Então, Total.
por já ter processos já criados, a empresa ser muito grande, muitas pessoas, você mudar o direcionamento que você tem da empresa é muito difícil. Já com o pequeno, não. Ele foi para a direita, viu que não está certo, ele muda para a esquerda com uma velocidade muito rápida. Então ele tem esse ganho, e eu acho que é muito vantajoso. Se o cara souber que o jogo que ele está jogando, tiver um pouquinho de paciência ali, para ir apertando os parafusos ali, e ajustando no meio do caminho, esse cara vai dar certo, né? O problema é justamente a ansiedade que a gente estava falando ali do começo, né? Que o cara quer investir hoje e ter resultado amanhã, e ele não tem esse timing assim de construção. Vou começar a construir, vou começar a ter presença, e o resultado é uma consequência de uma série de ações que eu tô vindo. E o que você falou é muito legal, né, cara? Porque senão isso também deposita uma responsabilidade muito grande para a agência, principalmente se eu estou pagando tráfego pago. Ó, Bruno, eu estou pagando aqui a agência, estou pagando tráfego pago, ó, estou investindo R$ 1.000, eu preciso de 2.000 até o final do mês. E não é isso. Aí você vai falar, não, beleza, eu estou levando a agência, eu estou levando a audiência para você, estou levando o visitante. Só que aí o cara vai lá no cadastro do seu produto, e aí a foto não tá tão legal, a descrição não tá tão bacana. Ou seja, não é só fazer o anúncio, né? É todo um serviço que envolve, né? Todo um trabalho, na verdade, que envolve a questão da conversão, né? Não é só pagar o link patrocinado. Tem um trabalho que tem que ser feito antes. Você tem que estar preparado para receber a visita em casa, senão, na verdade, não vai funcionar nada, né, cara? Não, total. Segmentação, cara, tipo de segmentação. O que vocês recomendam? O que vocês têm aí de tipo de segmentação que vocês mapeiam para a galera que está começando aí, Bruno? Então, assim, o Facebook, né? Vou falar especificamente Facebook e Instagram. Toda vez que eu falar Facebook, entende-se que é os dois, tá? Ele tem a disponibilidade vários tipos de segmentação quando a gente começa a fazer as campanhas, né? Eu costumo falar que a gente tem duas maneiras iniciais de trabalhar com segmentação no Facebook Ads, que é a utilização das ferramentas, né? Então a gente tem pessoas que se envolveram com o Instagram, pessoas que entraram no site, que realizaram algum tipo de evento dentro dos perfis, né, do Instagram. Então, assim, o Instagram ele tem uma gama gigantesca de segmentação que a gente pode utilizar, inclusive os interesses, né? Todo mundo conhece aí os interesses, montar os interesses, montar os clusters, os grupos de interesse dentro do Facebook. Mas um outro ponto que eu considero muito importante é trabalhar o anúncio, né? Então, para focar nessa segmentação. Então, eu uso um exemplo de um cliente que chegou na gente e falou assim, eu vou começar a fazer um anúncio, eu quero fazer um anúncio para varejistas que faturam mais de R$ 10.000 por mês, né? Mas quando eu coloco no Facebook os interesses desses varejistas, só aparece o varejista para mim. Então eu queria segmentar para varejistas que faturam mais que 10 mil. Então, o que eu falei para ele foi o seguinte, falei, por que você não coloca no começo do anúncio, faz essa segmentação de varejistas, mas no anúncio, quando você vai criar o anúncio, coloca lá, se você é varejista e fatura mais que R$ 10.000 por mês, esse anúncio é para você. Só isso, você já direciona pessoas que forem, que é o seu público, né? A mesma coisa você falar de um dentista, esses interesses, né, que são mais profissionais, você acaba colocando lá e muita gente que não é da profissão, ela está segmentada naquele interesse por N fatores. Então, se você colocar na sua copy, no texto do seu anúncio, uma explicação, uma breve explicação, então você pode colocar no headline ali no texto embaixo do anúncio ou no próprio descritivo do anúncio, na copy, falando se você é dentista formado, se você é dentista, esse anúncio é para você. Então eu acho que por isso você já consegue segmentar um pouco mais esse tipo de anúncio para os clientes, né? É claro que toda vez que você faz uma segmentação desse tipo, você acaba impactando pessoas que não forem não são especificamente do seu público. Então a ideia de segmentar com um anúncio é muito, muito legal e funciona. Funciona em diversos casos, já funcionou aqui com a gente, funciona com alguns clientes que vêm fazer a consultoria com a gente também. Pegando esse gancho, cara, essa pergunta é legal,
porque às vezes pode soar agressivo, igual a Dani Guedes aqui mencionou, mas você fala, eu quero distribuidores que faturam acima de 10 mil reais. Pô, isso não é agressivo? Acho que é uma boa pergunta aí, acho que tem uma boa explicação para isso também, né, Bruno? Pode soar agressivo para quem não é. Então, se você não fatura 10 mil por mês, você pode se sentir até ofendido por não faturar aquilo. Mas eu considero que é mais assertivo, né? Claro que é uma abordagem que esse cliente específico quis utilizar, mas a abordagem do dentista, por exemplo, não seria tão agressivo, né? Então você consegue usar alguns gatilhos que você consegue ali. Se você não quiser colocar 10 mil, você coloca outro exemplo. Se você fatura, se você já é um varejista e fatura, você pode falar, não precisa falar do faturamento do cara, mas você criar outro gatilho de persuasão do cliente, acho que é muito válido. Sim, e são coisas, eu acho que o ponto disso, viu, Dani, que o Bruno quis explicar, são principalmente, são filtros, digamos assim, que o Facebook às vezes não tem, não te oferece, que nem, ele não te abre quantas empresas faturam, mas são jeitos de você ativar algumas pessoas específicas, né? Então, por exemplo, se para você só faz sentido vender para empresas que já faturam acima de 10 mil, que você tem que ter um propósito disso, né? Por que você só fatura só trabalha com empresas que faturam acima de 10 mil? Então é um jeito de você criar um gatilho para chamar a atenção desse perfil de empresa. E aí você não vende para o público errado, ou você não perde tempo com o público errado. Porque a questão quando você faz esse gatilho, e você aborda o público errado, você está perdendo seu tempo e a pessoa também está perdendo o tempo dela, porque você não vai conseguir vender para ela, né? Então, eu acho que é uma contribuição de duas mãos. Pode parecer agressivo, mas na verdade funciona bem, né? Então, você mandar aquele gatilho para a pessoa, procura-se empreendedor, procura-se tal pessoa, né? E aí você colocar algumas coisas que separam o tipo de persona que você está buscando naquele momento. Acho que esse é o ponto que o Bruno estava explicando. E até aproveitando nisso, que nem a Duda mencionou, uma coisa que eu acho que é um dos principais erros, Bruno, de quem está começando, cara. Tô abrindo minha loja agora, Bruno, eu vendo camiseta masculina e feminina. Quem é o seu público? Cara, qualquer pessoa. Infantil, masculino, feminino. Coloca aí, público de 18 até 65 anos, homem e mulher, para Brasil inteiro, bora que eu quero vender para o máximo de pessoas. E eu, na minha percepção, eu tô achando que eu estou fazendo sucesso, porque eu vou abranger para caramba, vou atingir todo mundo, meu resultado vai ser alto. Isso é um erro? Total. Quando você trabalha com público, com segmentação aberta, a gente até tem cases de segmentação aberta, né? Que é esse tipo. Então, você simplesmente colocar ali idade, gênero e Brasil, vai que vai. Mas a gente acaba perdendo a noção um pouco quando a gente deixa um público totalmente aberto, né? Então, campanhas em redes sociais são testes, né? Então, a gente faz campanhas, existem campanhas com conjuntos de anúncios, 6, 7 conjuntos de anúncios, com públicos diferentes, com a mesma verba, e para fazer esses testes. Então, assim, por isso que eu falo que quando o cliente reclama do período, tá com 2 meses e ainda não tem resultado, cara, nesses 2 meses a gente fez muitos testes. Então, o segredo em campanha, o segredo em marketing digital é fazer teste. Então, é impossível a gente atingir um público certo quando a gente coloca um público aberto. Vendo camiseta para feminino, e masculino e infantil. E eu deixo tudo aberto. E eu não faço uma segmentação por idade, eu não faço uma segmentação por interesses, eu não faço uma segmentação... E, inclusive, isso atrapalha até no rastreamento do pixel, né? O pixel é um dos pontos muito importantes dentro das campanhas. Quando a gente deixa o público muito aberto, o pixel ele vai entregando as campanhas. O pixel é um rastreador que o Facebook coloca dentro do seu site, que ele consegue ver todas as pessoas que estão acessando o seu site.
Então, quando a gente coloca uma campanha com segmentação aberta, você acaba sujando o seu pixel. Então, conforme você vai entregando para pessoas que não tem nada a ver com o seu público, né, porque a segmentação está mega aberta, o pixel ele vai aprender que qualquer pessoa é seu público. Então, a ideia de deixar as campanhas mais nichadas e fazer essas diferenças, esses diferentes públicos, é justamente ensinar para o seu pixel quem é seu público. Para quanto mais ele entender que o seu público é aquele ali, mais ele vai entregar seus anúncios para as pessoas certas. Sim. E aí é aquele negócio, às vezes o pessoal tem medo. Ah, mas eu só vou atingir, eu posso atingir, sei lá, 50 milhões de pessoas, mas aí eu fiz o filtro aqui e vou falar com 5 milhões. Mas são 5 milhões certeiros ali que podem consumir Total. o seu produto, né? E tem aquela questão, né? A gente mira no centro do alvo. A gente vai errar. A gente vai expandir. Quando, não quer dizer que você, só vou vender para 25 a 35 anos, não quer dizer que você não vai vender para mais ou para menos, né? Você expande essa mira, né? Você vende para todo Total. mundo. Mas é interessante você ter uma persona ideal. O comportamento que o Bruno estava falando é justamente isso. Quem é o seu público? O que o seu público faz? Dessa forma, você vai conseguir entregar um anúncio, um produto mais personalizado para aquela persona, né? E aí as outras também vão ser atingidas. Você não vai deixar de vender por conta disso. Na verdade, é o contrário. Talvez você venda até mais, né? Aí é aquele negócio. Como que eu vou? Se eu pego um público muito novo e muito velho, aí eu vou fazer um anúncio para um cara de 18 anos. Como que eu vou pegar o senhor de 65? Ou vou fazer um anúncio para o cara de 65. Como que eu atinjo o cara de 60? De 18, perdão. Porque a linguagem, o tipo de escrita é diferente, talvez o tipo de anúncio, o design mesmo acaba sendo diferente. Total. Então, o Bruno tá falando, é teste o tempo todo, gente. Não é fácil a vida da galera da agência, porque tá errado de um lado, eles têm que testar de outro, e aí tá funcionando legal. Não é a receita do bolo, vai funcionar para sempre. Não, tá funcionando naquele momento. E aí depois para de funcionar, eles têm que testar outras coisas. Então a vida dos caras é justamente isso, é análise atrás de análise, teste, e não é um teste, são vários testes até conseguir começar a achar uma fórmula certa que vai funcionar naquele momento, tá? Acho que esse é o ponto-chave. Total. E aí, cara, a questão, até você mencionou dos tipos de segmentação de anúncio que, na verdade, nós temos, e aí você menciona, beleza, o tipo de anúncio de quem entra no meu site, às vezes de rede de pesquisa, aquele primeiro anúncio que tem. Tem a questão do público frio e o público quente. Primeiro assim, né, Brunão? O que é o público frio e o que é o público quente? Para quem não conhece ainda, cara. Tá. O público quente e frio são os públicos que têm. O público quente, na verdade, ele é o público que te conhece, que basicamente é o público que interagiu com a sua marca de alguma forma, tanto entrando no seu site, verificando os seus produtos, fazendo uma compra, colocando um produto no carrinho, ou até mesmo visualizou algum tipo de vídeo que você fez, interagiu com alguma postagem. O público quente, essencialmente, ele é o público que mais converte, porque ele é o público que te conhece, ele é o público que tem aquela sensação de que você existe, né? Aquela parada que a gente estava falando lá no começo da prova social. Então, o público quente ele é o público que mais converte. A gente vai trabalhar só com o público quente? Não. Porque para trabalhar com o público quente, você precisa ter números. Então, você precisa ter visitas no seu site, você precisa ter tráfego no seu site, você precisa ter envolvimento nas suas postagens, você precisa ter envolvimento com a sua marca. Criar um público quente exige de você criar um conteúdo. Então, você precisa entregar um conteúdo bom para o cliente, para ele interagir de uma forma certa com você, para ele entender quem você é, para aí sim ele se tornar um público quente, então para ele se tornar um potencial comprador da sua marca, né? Quando a gente começa a fazer as campanhas, a gente só começa a trabalhar com públicos frios, né? Porque você ainda está no início, você não tem esse público que te conhece. Então, o público frio nada mais é do que a segmentação que o próprio Facebook dá, né? Então, a gente tem lá esses clusters de interesse que eu comentei com vocês. Então, nem o exemplo que a moça falou aqui, a Natália Gomes,
exemplo de camisetas. Então, a gente vai começar a fazer uma camiseta, uma loja de camiseta, não tem nada ainda. Então, não tem visitantes, não tem interação no site. Então, o que a gente faz? A gente faz uma segmentação com interesses baseados nos interesses que ela passa para a gente. É claro que tem muito cliente que chega para a gente achando que sabe o perfil do consumidor. Então, eu sei a minha persona. Minha persona é 30, 35 anos, que compra, que é mãe e que tem 2 filhos. E aí, quando a gente coloca isso direto na ferramenta, coloca isso direto no gerenciador, aquilo não dá tanto resultado. Porque a pessoa ela tem o know-how muitas vezes a loja é física, então ela tem ali o know-how da loja física e acaba se perdendo quando a gente começa a fazer as campanhas de digital, né, no e-commerce dela. Então, as campanhas, o público frio nada mais é do que pessoas com interesses, né? A gente faz ali os interesses, a gente segmenta pelos interesses que a gente considera importantes para aquela segmentação e aí começa a alimentar esse pixel, né, que eu havia comentado, e aí sim começa a criar-se os públicos quentes. Então, os públicos quentes eles precisam dos públicos frios antes para começar a rodar. E é justamente isso, viu, gente, que o Bruno falou, é alimentar o pixel, tá? É uma nutrição mesmo. Quanto mais comida, mais informação você passar para ele, mais inteligente ele fica e mais ele vai entregar para a audiência, para o público que você quer buscar. Por isso que esse tipo de segmentação de filtro é muito importante. Então é justamente isso que o Bruno tá puxando aqui. Público frio, então, o cara que nunca teve contato com a tua marca, e a gente vai ter que descobrir. Que acontece muito, né, Bruno? Que é aquela questão que você falou. O cara que está começando agora, que tem muita pressa, mas ainda não tem uma audiência. Então a gente vai ter que soltar alguns disparos por aí para a internet para ver quem que a gente fisga, né? E aí sim esse cara começar a ficar um público morno para depois ele virar quente e ter mais chance de compra, né? Como que a gente atrai essa galera, Bruno? Eu volto a falar, que nem você mencionou. Falando de Face, falou de Insta também. Vou lá, crio minha página no Instagram, começo a colocar produto e patrocino, impulsiono. É o jeito certo de se fazer? Como que vocês recomendam que essas pessoas façam? Qual que é o jeito certo delas fazerem? Como que ela atrai? Como que ela atrai o público frio e como que ela gera interesse para esse público frio se transformar no público quente, cara? Que é o potencial cliente. A ideia principal é nunca impulsione, tá? Nunca clique no botão impulsionar ali do Facebook, que aquilo ali é uma cilada. Ela funciona muito bem para curtidas, então você vai ter curtidas ali, mas você vai estar deixando muito aberto. Por mais que no botão impulsionar você consegue fazer algumas segmentações ali, isso é furada. Tá? Procura sempre em criar um gerenciador, criar um pixel. Então, se você não sabe criar pixel, tem um monte de vídeo dentro do YouTube que te ajuda a criar um pixel, bem simples até. E aí você cria um gerenciador e cria uma conta de anúncios. Quando você consegue fazer isso, aí sim você começa a trabalhar com os impulsionamentos dentro do gerenciador. Tá? Como que você chama a atenção do seu público? A gente volta lá no começo da conversa, criando conteúdos relevantes para o seu público. Tá? Então, provando que a sua marca ela entrega a necessidade do cliente. Tá? Muitas das vezes não é o preço que vai fechar o cliente, mas sim a disponibilidade que você vai ter com o seu cliente, né? Com a interação que você vai ter. Eu gosto muito de usar o exemplo da lojinha aqui de bairro, né? Então, por que às vezes a lojinha de bairro se mantém tanto tempo vendendo aquilo? A papelaria aqui do lado sempre está aberta, faz 30 anos que o seu Severino vende cartolina aqui. Porque o seu Severino, ele sabe quem é você, ele conhece, ele confia em você, ele sabe o que você quer entregar. Então, e a Calunga não sabe.
Então, às vezes eu vou na papelaria aqui, ele sabe que eu uso grafite 07. Então, ele tem essa aproximação com o cliente. Então, e é isso que as lojas, com os e-commerces menores precisam entender, que você precisa ter um layout legal no seu site, seus produtos precisam estar legal, você precisa ter uma grade, uma variedade de produtos dentro do seu site, mas a rede social é o ponto-chave da conexão que você vai ter com o cliente. Então, você precisa ter essa pegada de entender que você tem que ficar mais próximo do seu cliente. Então, isso é muito importante. Para você começar a fazer isso, você precisa entregar um conteúdo bem legal para o cliente e entender que ele é seu parceiro. Sim, sim. E essa presença digital acaba sendo essencial, né? É o que o Bruno está falando. Você precisa estar presente nas redes sociais para até a galera começar a entender o que você faz, começar a te descobrir também. Isso é extremamente importante. E a rede social hoje em dia, gente, é o cartão de visita, né? Muitas vezes, tá? E acho que hoje a maioria das vezes as pessoas vão te conhecer pela rede social. Né? E pela rede social que você vai gerar credibilidade, confiança, porque, entrei na loja, eu busquei no Google, não vi a rede social. Dificilmente você, como consumidor, não entra na rede social para ver qual que é o comportamento, o que essa empresa anda fazendo. Então, hoje é um termômetro também. Deixa eu ver se essa empresa está ativa, deixa eu ver se tem algum comentário. Né? É justamente o que o Bruno está falando e repetindo aqui, prova social. Deixa eu ver como que ele atende os clientes dele. Então, é um conjunto de ação também que vai fazer, que vai ser determinante, na verdade, que você consiga fazer converter mais dentro da sua loja. E, Bruno, você mencionou um ponto que eu acredito que vocês devam sofrer um pouquinho em agência. A gente pega esse tipo de dúvida aqui também, mas acho que vocês mais pelo perfil, né, de empresa mesmo. Bruno, eu tenho uma loja física de bairro aqui, cara, eu conheço o meu cliente na palma da mão, meu público é assim, assim, assado, joga isso aí na internet, batata, vai vender muito, porque esse é o meu público offline, é o público da loja física, né? E às vezes esse erro o pessoal comete quando vai para o digital, quando vai para o online. Primeira questão, isso é um erro? Sim ou não? E quais são outras maneiras a gente conhecer o nosso público online, cara? Na verdade, isso não é um erro, porque eu sempre costumo dizer que para os meus clientes que eu conheço de marketing digital, mas você é especialista do seu negócio. Você está aí, você sabe como vende, você sabe qual é o produto que mais vende, qual que é a chamada que você mais tem sucesso. Só que deixar a mente totalmente fechada, falar, esse é meu público, eu só quero entregar para esse tipo de público, você acaba deixando passar muita coisa, né? O que eu costumo dizer é que você precisa fazer testes. Você precisa fazer testes. Então, dentro da estrutura das campanhas do Facebook, você cria lá uma campanha com o evento que você quer. Então, inicialmente, eu sempre costumo fazer uma campanha de tráfego para fazer esses testes com públicos. Então, eu vou lá, crio uma campanha de tráfego e eu utilizo 6 ou 7 públicos iniciais para essa campanha. Um dos públicos, eu coloco deixo ele setado do jeito que o cliente passou. Então, meu público é esse, de 35 a 45 anos, que gosta de fazer a barba. Então, eu vou lá e faço essa segmentação. E depois eu faço mais 6 públicos diferentes com segmentações variadas. Então, eu diminuo a idade, coloco outros estilos. Então, eu sei que pessoas que fazem a barba gostam de rock ou não sei o quê. Então, faço várias... Mano, eu costumo dizer que é segmentação doidão. Então, faz uma segmentação doidão. Utiliza todas as ideias que você tiver ali. Nada é errado nesse início, né, de segmentação. E aí você metrifica isso. Então você coloca ali os conjuntos de anúncios sempre com os mesmos valores, né, para não roubar para nenhum dos públicos. E depois de 7 dias você vai lá e dá uma olhada e vê qual que é a que mais funciona, vê a que te traz mais resultados iniciais, né? Ver qual que tem o custo por resultado melhor. Então, aí você começa a ter umas métricas que você começa a entender. Esse público aqui
performou legal, essa idade aqui já performou legal. Então, se eu juntar esse interesse com essa idade, de repente pode funcionar. Então, você começa a casar ali os públicos e aí diminuir a quantidade deles. Então, a ideia é sempre fazer muito teste. A ideia é sempre fazer muito teste. E é isso aí, né, Bruno? Porque, olha aí, né, cara, você falou que costuma, geralmente, nos clientes que vocês atendem, principalmente no começo, que vocês também estão no momento de descoberta, testar ali 6, 7 clientes, né, públicos diferentes. E aí, em cima disso, você ainda faz novos testes, né? Você vai juntando resultados também. Ó, esse tipo de público, com esse tipo de ação, a gente pode gerar um novo. Ou seja, é o que o Bruno está falando aqui, gente. Os testes não param. Não existe, isso aqui, melhor do que isso eu não fico. Esse anúncio não pode performar mais. Não, ele pode melhorar, ele pode piorar também. Às vezes Total. alguma coisa não deu muito certo. Então, é justamente isso. O público, acho que é uma boa base quando você traz o offline para o online, tá? É um parâmetro que nós temos. Isso não é sair do zero, a gente já está saindo, mas provavelmente algumas adaptações ali vão ter que ser feitas, né? Você já conhece do Total. produto, você já conhece do negócio, sabe quem geralmente consome e como consome. Agora, assim, digitalizar, a gente vai ter que explorar não só isso, mas também como outros pontos que acabam sendo bem importantes, cara. É justamente isso, Bruno. E eu acho que a base de todo o marketing de tráfego pago se resume a teste, né, cara? Não tem como. É teste o tempo todo mesmo. E como que eu encontro... como que eu sei que eu encontrei o melhor público-alvo para o meu negócio? Porque existe a questão... eu tenho um anúncio que eu tenho mais interação. Tem outro que eu tenho mais conversão. Eu tenho que focar só na conversão, a interação eu descarto totalmente. Como que vocês interpretam essas duas métricas que geralmente são as que mais tem aí nas campanhas, cara? Eu costumo dizer que todas as campanhas elas são importantes, né? Todos os eventos que a gente sobe nas campanhas, elas são importantes e elas se complementam, né? Inicialmente, por exemplo, quando a gente começa a fazer a campanha com os clientes, a gente não sobe uma campanha de conversão. Por quê? Porque a campanha de conversão ela tem um custo maior e o público, quando o público é frio, o nível de conversão, a taxa de conversão é muito baixa. Então, as campanhas elas precisam se complementar. Então, inicialmente a gente faz campanha de envolvimento, que ela é o fortalecimento da marca dentro das redes sociais, é basicamente o impulsionamento dos posts para aquela segmentação de público que a gente usa, e a campanha de tráfego, que ela tem o intuito de levar pessoas para o site. E aí sim, a gente começa, depois de algum tempo, a gente começa a entender qual é o público, a gente começa a fazer essas combinações de públicos, né, e começa a entender quais são os públicos, e aí sim começa a fazer a campanha de conversão. E a campanha de conversão, a gente sempre trabalha com esses públicos mais mornos ou com os públicos quentes, que já estão, porque você começou a fazer campanhas com público frio e você começa a ter uma base de dados maior para fazer as campanhas de público quente. Então, assim, a ideia do público, da campanha de envolvimento, da campanha de tráfego com públicos frios que tenham um envolvimento alto, ela continua eternamente. A gente sempre vai fazer campanhas com públicos novos, porque a gente sempre precisa trazer esses públicos diferentes, esses públicos que não te conhecem para a marca, para fortalecer a campanha de conversão. Então, uma fortalece a outra. Então, quando a gente fala assim, esse público aqui está convertendo bem. Por que esse público está convertendo? Vamos usar o exemplo de um público quente que vende bem. O público de visitantes de 14 dias. Então, as pessoas que visitaram o site 14 dias, elas vendem bem. Se eu não tiver um público frio, um público novo, de interesses ou que seja semelhantes, que entram no site frequentemente, eu não vou ter uma base de público de visitantes dos 14 dias que vai vender na campanha de conversão. Então, é imprescindível ter as duas campanhas sempre rodando juntas. As campanhas que têm um envolvimento alto, as campanhas que geram essa movimentação, tanto nas suas redes sociais, como o tráfego de primeira visitante, quanto as campanhas que performam bem de pessoas que visitaram o site, pessoas com um público um pouco mais quente, né? Cara, para pegar se eu entendi também, para explicar para a galera. Jogo lá, tráfego público frio,
a galera não me conhece, não sabe o que eu faço e não tem ainda interesse, talvez, em adquirir meu produto. Eu vou aquecendo ele com conteúdo, ele vai se tornando morno até se tornar quente. E aí o ponto que você está mencionando, né, Bruno, é que se a gente não fizer essa engrenagem contínua, o negócio morre, né? Porque eu aqueço o cara, ele até pode comprar. Aí depende também até do segmento. Se o meu produto não for de uma recompra rápida, eu vou comprar desse cara, depois eu não tenho mais público para trabalhar. Então eu preciso trabalhar com o cara frio para aquecer, para continuar vendendo. E aí depois esse quente, eu tento trabalhar uma recompra nele, né? Que aí é o que o Bruno falou. O cara já teve o contato com a tua loja. Dentro de 14 dias ali é a maior chance dele ter de converter. Já conhece o produto, provavelmente, conhece a sua marca, já tem talvez uma certa credibilidade na tua empresa, a chance dele comprar acaba sendo muito maior. Né? Por isso que o Bruno falou, as campanhas de conversão, né, que já é ali um fundão de funil, ó, clica aqui, compre, elas são mais caras porque elas entregam mais resultado. Né? Mas aqui também, a aula que o Bruno deu não adianta você tentar vender para um cara que não te conhece, porque é caro e a chance de converter é muito menor, né, cara? Porque não passou a credibilidade ainda para o consumidor final. Seria basicamente isso, Bruno? Total. E a gente tem muitos erros também. A gente vê clientes que já estão rodando campanhas há algum tempo e que ele tem um público quente. Então ele fala assim, ó, eu tenho um público quente, eu tenho uma média de 50 mil visitas no meu site todo mês. Só que eu subo esse público quente e ele não converte. E aí a gente vai ver o que acontece. A segmentação está toda aberta, ele está entregando para outros públicos, ele não tem uma segmentação direcionada, né? Então é muito importante o cuidado com essa segmentação inicial, esse cuidado com esses interesses iniciais, para quando tiver um público quente, ele for um público quente bom. Porque não adianta nada você ter um público quente, o meu pixel tá batendo aqui 50k no mês. E aí, esse 50k não é o público certo. Esse 50k é um público de curioso, é um público que não tem muito a ver com o seu anúncio. Então, ele não adianta em nada. E pelo contrário, ele dá mais trabalho para limpar. Porque aí você começa a ter que fazer alguns direcionamentos desde o início. Então, é muito importante realmente fazer essa segmentação direcionada, fazer esses estudos. Tem muito cliente que chega no começo, e eu falo isso, falo, não vou fazer campanha de conversão. Fala, como não vai fazer? Eu preciso vender. Eu falo, não, mas não é assim. Eu preciso entender quem é seu público, eu preciso ensinar para o Facebook para quem que ele vai entregar o seu anúncio. Então, a gente volta na ansiedade de todo mundo, né? A ansiedade da venda acaba sendo um empecilho futuro, né? Então, é muito importante ter esse cuidado na segmentação, ter esse cuidado de fazer conjuntos de anúncios, né? Os anúncios com valores baixos, né? Não acho... Tem muito cliente também que chega já falando assim, eu quero colocar R$2.000 por dia. Fala, não, cara, você começou agora. Vamos começar com R$100 por dia, vamos entender qual que é a segmentação, vamos entender quais são seus públicos, para a gente não abrir tanto e acabar prejudicando o futuro da marca. E acho que é basicamente isso aí que você tinha falado, eu acho mais ou menos no meio do bate-papo, né, Bruno? De você sujar o pixel. E a importância disso, tá, gente? Porque uma vez que o pixel... que o pessoal de agência fala muito isso, de sujar o pixel, é que você prejudica todo ele. E muitas vezes, né, Bruno, a alternativa que tem é não usar mais o pixel e começar um pixel novo, né, cara? Ou seja, a pressa pode atrapalhar totalmente. Não, faz agora, amplia o público, isso. Você sujou o pixel ao ponto que às vezes dá mais trabalho você limpar o pixel e vai gastar muito mais. E aí entra quando algumas agências falam, é o seguinte, vamos jogar esse pixel fora, vamos criar um do zero aqui e vamos trabalhar esse. Aí aquela pressa que você tinha de vender, vai ter que ter mais paciência agora, por conta que você vai ter que começar... Você voltou 10 casas, né? Isso aí que o Bruno está falando. Isso aí acaba sendo... por isso que é importante, gente, ter calma,
ou você vai estudar muito para conseguir colocar os seus anúncios no ar, ou você vai ter que contratar uma agência, um profissional qualificado para isso. Ah, mas é caro. Gente, é muito mais caro se você for querer fazer sozinho e você não ser dessa área, né? Porque você vai Então, queimar dinheiro e você vai falar: ah, o Google não funciona, o Facebook não funciona. Ah, não, não é isso. A sua curva de aprendizado acaba sendo muito mais longa e você não vai conseguir os resultados que as agências, os profissionais que trabalham com isso há anos, que o Bruno vem com know-how de 10 anos, né, já dentro do marketing, estudado para isso, você não vai conseguir em um mês entregar o resultado que ele te entregaria. Né? Então, isso envolve total. uma série de coisas, por isso é importante. Se não for o momento de contratar agência, pense em outras estratégias, se prepare. Uma agência é tua amiga, uma agência de marketing hoje é necessário para qualquer loja virtual que tem na internet. Não importa seu segmento, não importa seu tamanho, uma agência é necessário para qualquer e-commerce hoje da internet, cara. Eu acho que é basicamente isso. Brunão, cara, considerações finais, eu quero te fazer uma pergunta. Foge um pouquinho do tema, mas não tanto, cara. E eu acho que é uma questão que bate com vocês aí também. O que é melhor? Facebook ou Google e por quê, cara? Cara, eu considero, principalmente para os iniciais, para pessoas que estão começando, o Facebook. Por que que o Facebook? Por que que as campanhas em redes sociais? Eu sempre vou puxar a sardinha para mim, porque a campanha, meu negócio, meu forte é as campanhas no social media, mas eu considero muito importante, eu até falo isso para os nossos clientes, que o Google ele trabalha com palavras-chave, ele trabalha com leilão, mas ele tem um ponto muito importante que é a relevância, que ele considera o site relevante para aquele usuário. E o Facebook ele não tem tanto isso, né? Então, quando a gente começa a fazer uma campanha com o Facebook bem estruturada, a gente tem um custo muito inferior às campanhas de Google. Então, um CPC, um custo por clique de uma campanha inicial no Google, dependendo do segmento, você não acha por menos de R$ 1, de 90 centavos. Campanhas do Facebook, o máximo é 40 centavos. Então, assim, para você entregar o seu site, para você ter tráfego inicial no seu site, as campanhas do Facebook elas são infinitamente melhores, porque a gente consegue fazer essa segmentação, mesmo com o público frio, mesmo com esse público que ainda não te conhece, mas a gente tem esses clusters, esses grupos de interesse bem definidos dentro da ferramenta, e o Facebook consegue te entregar num custo muito menor. Então, quanto mais clique você tem no Facebook, automaticamente você vai criando relevância para o Google, que quando você vai fazer a campanha no Google, o seu clique fica até mais barato, fica mais em conta. Né? Então, para o lojista que está começando, para o cliente que está querendo tráfego no site, eu recomendo infinitamente as campanhas no Facebook e no Instagram, porque elas têm um custo muito melhor para o lojista, para o e-commerce, e te entrega o mesmo parâmetro, né? Porque você fala assim, o nível, a taxa de conversão dos dois é diferente. Não, mas o inicial você não vai vender inicialmente. Então, inicialmente você precisa ter visitantes, você precisa ter pessoas que conhecem a sua marca. E para isso o Facebook é muito mais agradável no bolso do cliente, do lojista. Sim, acho que também você tem um grande branding também, acho que no Facebook, que o Google inicialmente, pelo menos, acho que não te dá, né, cara? Mas eu concordo com isso. E aí, aquela consideração também que eu acho que é muito importante gente, você não precisa também ficar anunciando em todas as plataformas. Vou anunciar no Google, no Facebook, Não. no Instagram, no LinkedIn, Não, tem também as mídias que vão te converter mais, aonde o seu público está. Então, novamente, Total. por isso é importante ter alguém que entenda, tenha propriedade e seja especialista nesse tipo de assunto, que vai vasculhar, vai entender, vai testar e vai saber também avaliar os resultados para te mostrar, ó, aqui é mais interessante porque isso daqui, entendeu? Então não é Total. só na base do achismo, não é só na base de nada. Brunão, cara, que aula, obrigado aí mesmo, obrigado mesmo. Imagina, imagina. Esses assuntos assim, principalmente quando envolve questões de venda, né? O marketing em si de modo geral,
São assuntos bem amplos e bem polêmicos e a gente pode explorar muito isso. Então, se fosse 2 horas aqui, a gente trocava ideia durante 2 horas com muito insight, Total. muita coisa nova, porque é um assunto que vem muita pergunta, é um assunto que tem muito conteúdo e dá pra gente explorar muito, cara. Dá pra gente explorar muito, principalmente quando a gente tá falando de e-commerces que estão começando mesmo. Total. Fica à vontade aí. Obrigado mais uma vez. Manda seu recado, fica à vontade aí, a live é tua novamente. Não, total. Queria agradecer de novo a oportunidade de vocês e a gente poder trocar esse papo. Eu acho muito interessante a gente conversar sobre isso e fixar isso na cabeça dos lojistas, na cabeça de quem está começando, que marketing digital é o futuro, que marketing digital é importantíssimo na história da sua marca, mas ele não é da noite para o dia. Então, tem que ter muito estudo, tem que ter muito foco. Se você não tem condição ainda de começar a fazer campanhas de tráfego pago, se esforça para entregar o melhor conteúdo para o seu cliente. Você não precisa ter uma agência para criar o conteúdo. Hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo tem condição de estudar e entregar o melhor conteúdo. Então, quando você tiver o melhor conteúdo, quando você tiver o seu público sendo seu amigo, considerando a sua marca como amiga, eu tenho certeza que você vai entregar, você vai ter muitos bons resultados. E aí, quando você tiver condição, procura uma agência, procura a Vroom, que a gente vai te ajudar, que a gente vai te auxiliar nas campanhas de tráfego pago. E eu tenho certeza que você tendo um conteúdo bem estruturado, você vai conseguir ter bons resultados. Sem dúvida nenhuma. Bruno, mais uma vez, cara, obrigado aí pela presença, obrigado pela aula. Bom, a porta está Imagina. aberta aqui para você, Fernandão, aí que está presente até agora. Obrigado aí, Fernando, também por participar, por trocar essa ideia, por proporcionar isso aqui também para a gente. Valeu pela parceria. E, Bruno, mais uma vez, valeu, cara, pelo aprendizado de hoje e por compartilhar tanto conteúdo bom com a galera aí. Com certeza vai ser útil para quem participou e a gente vai deixar disponível também nas redes aí. Espero que vocês também compartilhem para que vocês possam levar isso daí também para a audiência de vocês. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, cara. Obrigado mesmo. Fechado. Eu que agradeço. Precisando, a gente está aqui. Valeu então, Brunão. Boa noite para você e obrigado, cara. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Galera, que aula hoje, hein? Que aula e que assunto foda. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. E aí, por isso que a gente trouxe a galera da Vroom aqui, o Bruno, que é especialista e é gestor de tráfego dos caras. Então, eles tocam várias agências. E olha que legal, né, cara? O cara já trabalhou em grandes players, na verdade, big players, e hoje trabalha com pequenas agências, com pequenos e-commerce, e ele tem um desafio teve desafio nos dois cenários. Então, isso que é o mais importante. Entenda seu momento, entenda quem é o seu público, entenda que o teste é fundamental para toda a campanha de marketing, não importa se você está começando, está no meio ou está no fim da sua jornada. É super importante. Então, quero agradecer a galera da Vroom mais uma vez, Fernandão aí que ficou presente com a gente até o final, interagindo também com a gente, o Bruno pela aula que deu e por compartilhar tanto aprendizado bacana com a gente, tá? Valeu mesmo, Bruno. E, gente, deixa o último recadinho aqui. Essa foi a penúltima live do mês, lembrando, mês que vem tem mais, tá? É uma baita de uma maratona que a gente está fazendo, compartilhando bastante conteúdo. E a semana que vem, no dia 24/6, às 19 horas, a gente vai estar falando sobre SEO. Hoje foi tráfego pago, galera da Vroom dando aula. E semana que vem é com a galera da Hangry, que vai estar falando um pouco mais de SEO, importância de textos, palavras-chave dentro do site. Ou seja, está começando ou precisa performar mais no tráfego orgânico, que é aquele tráfego gratuito dentro do seu site. Presta atenção, semana que vem tem live, tem muito conteúdo bacana para você. Gente, para vocês que ficaram até agora, muito obrigado mesmo. Valeu pela interação. Muito bom ter vocês aqui, interagindo com a gente, trocando essa ideia e dando essa moral aqui pra gente, acompanhando todo esse conteúdo que nós estamos fazendo aí. Já fazem, acho que 2 ou 3 meses já dessa maratona e a gente vai continuar. Agosto tem novidade, surpresa para vocês, fiquem ligados. Vai ter uma galera de peso aqui com a gente e vai ser um mês de um dos melhores assuntos que tem no e-commerce, tá bom? Então, fica ligado. Na semana que vem eu vou falar da agenda de julho, beleza? Da agenda de julho, então, para que vocês fiquem ligados.
Pessoal, mais uma vez, obrigado. Uma boa noite para vocês. Valeu pela participação de todos e até semana que vem. Fui, valeu!